estamos de volta, hoje falando sobre EFT, Emotional Freedom Techniques, que são técnicas de libertação emocional, mais popularmente conhecidas por acupuntura sem agulhas. Como seres humanos, temos dúvidas que nos incomodam, crenças limitantes que nos impedem de expressar o que a gente tem de melhor, hábitos que precisam ser mudados ou emoções que a gente precisa controlar. E são nossas emoções em descontrole que afetam o nosso físico, gerando doenças muitas vezes de difícil tratamento. A EFT remove emoções e crenças negativas através da estimulação de pontos de acupuntura, que a gente chama de meridianos, aplicando batidas leves com as pontas dos dedos. E essas batidas são chamadas de tapping. Como você viu no vídeo, no primeiro bloco, a EFT tem sido aplicada com resultados surpreendentes em casos incluindo estresse, ansiedade, medos e também nos casos de dores de cabeça e outras dores físicas e até em doenças graves, não é, Mizuji? Correto. E a gente então agora vamos mostrar para o nosso telespectador quais são esses pontos que a EFT usa para a gente poder fazer esses tappings, né? Certo. Vamos lá. Ok. Então, primeiro ponto que nós vamos usar é esse ponto. Aliás, primeiro você deve juntar os 2 ou 3 dedos da mão dominante. Você vai bater com as pontas dos dedos. E esse ponto aqui é chamado de ponto karatê por causa do golpe de karatê. Então, vamos bater aqui, ó. Tum, 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 tum. Essa velocidade, batendo levemente, suficiente para você sentir a batida, não precisa exagerar. Tem um número de vezes que a gente bate? Na verdade, mínimo... nós dizemos uma frase enquanto nós batemos, aproximadamente 5 a 10 vezes. Tá bom. Ok? Ponto karatê, próximo ponto é o início da sobrancelha, onde começa a sobrancelha. Você pode bater do lado direito ou esquerdo. É indiferente. Pode bater dos dois, se a pessoa Pode quiser? fazer assim também. Faz alguma diferença? Atua melhor ainda? Algumas pessoas, é mais uma questão de preferência. Tá bom. Ok? Então, início da sobrancelha. No início da sobrancelha. Isso, onde começa a sobrancelha. Final do olho. É onde termina a cavidade ocular. É no osso. Depois, aqui debaixo do olho. Aí a gente, nesses pontos do rosto, a gente usa 2 dedos só, né, Mizuji? 2 dedos, você poderia usar 3. Algumas pessoas usam 3, algumas batem só com um dedo. Às vezes o dedo é forte, né? O importante é que, como o dedo tem uma área grande, comparado com a agulha, não há necessidade de ser tão preciso. Você atinge uma área maior. Próximo ponto é aqui, debaixo do nariz. Aqui debaixo da boca fica entre o lábio inferior e o queixo, nessa depressão. E aqui debaixo da clavícula. Clavícula é esse osso horizontal. E um pouco abaixo você bate. E o próximo ponto é debaixo do braço, na costela, aproximadamente 1 palmo abaixo da axila. Finalmente, topo da cabeça, a parte mais alta da cabeça, algumas pessoas gostam de fazer esse movimento circular em cima. Você pode usar mais de 2 dedos, 3, 4 dedos. E somente esses pontos. Existem outros pontos, mas hoje em dia pouca gente utiliza. Então, esses são os pontos. Aí, o que a EFT faz, então, é preciso saber de uma coisa, Mizuji, antes da gente entrar nas afirmações e fazer um exercício completo. Tem um número de vezes para fazer essa série? Normalmente em EFT nós fazemos uma medição subjetiva numa escala de 0 a 10. Por exemplo, se você tem uma dor, você avalia qual a intensidade dessa dor, de 0 a 10. Antes de começar a técnica. E a cada rodada nós fazemos mais uma medição. Então, quem determina quantas vezes você faz é essa avaliação. Essa resposta. Às vezes você, em apenas 1 ou 2 vezes, você consegue passar de 8 para 0. Nossa, que beleza. Outras vezes você precisa fazer 5, 6, 7, 10 vezes
porque o problema é mais complexo. Então, não há um número fixo. Depende do resultado dessa, do 0 a 10 da escala, para você saber se está melhorando mesmo aquela sensação. E é interessante porque através desses exercícios, muitas vezes surgem outras coisas que a gente não sabia que tinha, não é? Isso, exatamente. Uma outra emoção que estava mais escondida. Como isso acontece, Mizuji? Porque um problema tem vários aspectos, vários componentes. Dá um exemplo para a gente, assim, de alguma coisa que... Digamos que você tenha um problema com alguma pessoa. Você acaba de discutir com aquela pessoa e você está muito chateada com aquela pessoa. Então, você elimina esse sentimento de estar chateada e, de repente, pode vir um outro sentimento, uma raiva. Ou dela ou de si mesmo. Se esse problema veio de longa data, podem surgir outras coisas. Exatamente. E o interessante da EFT é que, à medida que você vai eliminando uma emoção negativa, podem surgir outras emoções ou algumas percepções, insights, que levam diretamente para a solução do problema. Porque aí ela te direciona. Aí você fala, é isso aqui que eu tenho que trabalhar agora. Isso, não é? Exato. Então você começa sem ter uma ideia exata, mas logo você vai começar a perceber vai dando de onde clareza. vem. Exato. E o interessante da EFT é que assim, trabalha desde um mal-estar, uma angústia, o perdão, né? Todas as emoções e também o resultado das emoções negativas, que são as próprias doenças, não é, Mizuji? Sim. E é interessante, Mizuji, porque eu estava vendo no seu site uma pesquisa, leucemia, imagine uma doença tão séria, a pessoa fazendo um tratamento convencional, mas utilizou também a EFT. E depois eles foram avaliar o exame de sangue, começou a produzir mais glóbulos brancos. Que beleza, não é? Então, para qualquer doença a gente tem que usar. Vamos lembrar e vamos começar a utilizar esse recurso, essa ferramenta. E o mais interessante disso tudo é que é autocura. Você não precisa de uma outra pessoa, não é, Mizuji? Você vai começar a ter um tempo para você mesmo, o que muitas vezes as pessoas não têm. Elas ficam enrolando até ficarem doentes realmente para ter que ir a um médico. Aí o médico vai pedir uma porção de exames, a pessoa vai ficar meses e meses ali esperando, sendo que ela podia estar lá, enquanto às vezes está no intervalo de uma novela. Põe lá a televisão no mudo e vai e faz o seu exercício. Correto. Não é, Mizuji? Isso. Então, alguma coisa quer complementar, por favor? Eu gostaria de complementar que muitas vezes você espera o médico fazer o diagnóstico e, no fim, o médico diz, você não tem nada. Mas você sente dores, você tem uma série de problemas, né? Exatamente. Eu me lembrei agora da fibromialgia. Quanto tempo, né, as pessoas ficam ali procurando o que elas têm, o que não têm, o que fazer. Provavelmente a EFT deve ter um resultado fantástico, não é? Tem, corretamente. Tem algum caso específico, assim, que te surpreendeu demais? Ou seu, ou de algum colega seu? Existem vários. Aliás, cada sessão de EFT é uma surpresa. Teve casos, por exemplo, de uma pessoa que me procurou porque estava com o joelho inchado. Ele tinha feito, inclusive, a retirada de líquido no joelho. Bom, foi coisa simples. Ele estava jogando bola e bateu e teve esse problema. Bom, ele foi procurou um médico, o médico receita anti-inflamatório, fisioterapia, e ele faz várias sessões de fisioterapia, melhora, mas depois volta. Então, quando ele chegou para mim e disse, estou cansado disso, eu quero resolver de um outro jeito. Bom, fizemos uma sessão, e ele tinha fechado um pacote de 4, não apareceu mais. Eu perguntei para ele, o que aconteceu? Não, é que o problema desapareceu. Na primeira. Na primeira. Que coisa incrível. Então, até coisas físicas. Né? Eu tive uma outra pessoa que precisava viajar, tinha medo de avião. Isso é ótimo a gente falar. Muitas vezes ele conseguia
fugir disso, mas daquela vez tinha que viajar com o chefe, não tinha jeito. Então, nós fizemos uma sessão, inclusive ele tinha medo de ficar dentro do carro, ele não podia sentar no banco de trás, porque ele não conseguia, carro de 2 portas, então ele não conseguiria sair em qualquer emergência. Um pouquinho claustrofóbico. Isso, né? Porque medo de avião tem vários aspectos. É verdade. Né? Nesse caso era algo desse tipo. Fizemos uma sessão, eu coloquei a pessoa no banco de trás do carro. Foi fazer o teste, né? Travei as portas, fui dar uma volta e ele não teve mais nenhum problema. Depois soube que ele viajou sem problema, hoje ele viaja sem dificuldade nenhuma. Espetacular. Um problema que muitas pessoas têm, mulheres reclamam muito, é a enxaqueca. Sim. Como melhora? E tem remédio que a pessoa toma e o remédio não faz efeito. Sim. Não é? E a EFT é aquela coisa rápida e é como se tirasse com a mão a dor. Exato. Bonito isso, né? Sim. Mais algum caso? Eu tenho um caso de uma pessoa que tinha problema de alergia. Isso é bom a gente falar também. Ela vinha tratando de diversas formas. Tinha procurado médicos convencionais, medicina tradicional, e também florais, tinha testado reiki. Melhorava, mas não era o suficiente para a pessoa ter uma vida normal. E em poucas sessões de EFT, ela conseguiu eliminar esse problema e hoje vive normalmente. Dispensou os remédios, não precisa de mais nada. Que coisa mais interessante, porque a alergia é um problema muito sério, né? Sim. E tudo a gente pode perceber que é o quê? A emoção que está por trás. Sim. Não é? A EFT vai trabalhar justamente nessa emoção. A pessoa fala, nossa, mas foi um milagre? Entre aspas, sim. E um alto milagre, porque você mesmo ali está se aplicando e está trabalhando essa modificação. Agora me lembrei de uma outra questão. Tem uma questão de obesidade de hoje em dia. Interessante não é? falar também. A quantidade de pessoas obesas hoje é impressionante. Muito grande. E a primeira coisa que as pessoas pensam é fazer dieta. A dieta funciona? Sim, funciona. Desde que você siga isso. Desde que consiga, né? O problema é conseguir seguir a dieta. Isso. Né? A EFT tem uma abordagem diferente, vai para a origem da obesidade, que é a pessoa comer sem necessidade, comer compulsivamente. E por que as pessoas fazem? Porque elas têm alguma emoção. Isso. A pessoa come demais quando está triste, quando está com raiva, quando sente um vazio. Carência afetiva, exato, né? Ansiedade. E a EFT é ótima para ir eliminando essas coisas. E daí o que acontece? Ela não sente mais a necessidade de comer dessa forma. Exatamente. Então você consegue emagrecer de maneira mais natural. Não, e eu tenho uma experiência pessoal que muitos anos atrás, na época que eu conheci a EFT, eu era assim, compulsiva por sorvete à noite. Tinha que tomar um pouquinho de sorvete à noite. E eu comecei a aplicar. E foi ótimo, porque acabou. A hora que eu sentia a vontade, falava, não, agora é hora de eu fazer o meu trabalho comigo mesma. Acabou. Agora o sorvete é uma coisa natural na minha vida, de vez em quando eu tomo. Sim. Mas como isso é bom, não é? Tem que ser fã dessa terapia, não é? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí nós vamos escolher aqui um problema para o Mizugi ensinar mesmo a gente como fazer toda essa terapia e você aí vai escolher o que você quer também trabalhar para aprender melhor. Fique ligado, voltamos já.